Olá, eu sou o Leandro Garcia. A gente está aqui no encontro hoje que eu estava esperando fazer há algum tempo. Estou muito feliz de estar aqui hoje com o Marcelo Neves. O Marcelo e eu, nós estamos nessa jornada aí do Lean Business Opportunity faz um tempinho, discutindo e tratando muita coisa. Esse ano a gente resolveu fazer aí alguns artigos, fazer alguns vídeos aí sobre os pilares do Lean Business Opportunity, o LBO, como a gente carinhosamente chama, e para falar de um desses pilares hoje, a gente tem dois convidados aqui que entendem muito desse assunto, mas eles conhecem muito desse assunto de lugares diferentes, assim, né? Eu vou colocar assim, um mais o trabalho do conhecimento, o outro mais o chão de fábrica, ambos são trabalhos de conhecimento, mas só para a gente dividir e entender um pouquinho disso. Então, eu acho que a gente vai ter aí um bate-papo que vai trazer bastante conteúdo bacana. Eu queria apresentar os dois rapidinho aqui, ó, que estão com a gente. Depois o Marcelo vai fazer uma introdução aqui ao LBO, e aí a gente vai para o papo da noite aqui. Vou começar pela Kátia. Boa noite, Kátia. Obrigado por você estar aqui e ter aceitado o convite. Nossa, quem agradece sou eu, um prazer, ainda mais que levo em consideração muito meu mestre Marcelo Neves, aí que evangeliza o ágil e assim traz muitos benefícios no nosso dia a dia, que de muitas coisas que a gente vai falar aqui, ele ajudou muito na passagem que a gente trabalhou juntos. Então, muito obrigada pela oportunidade de partilhar um pouco e também, certamente, de como eu vou aprender com vocês. Eu sou designer formada, tenho especialização em ergonomia e eu fiz, enfim, inúmeros cursos. Acho que a gente tem que sempre procurar se atualizar e trabalho muito voltado para compreender melhor como a gente pode promover a melhor experiência de um serviço, de um produto, do negócio, de como o cliente centrado ou o usuário centrado no que a gente tem que desenvolver, a gente conhecendo melhor os problemas, como é que a gente chega às soluções. Então, acho que tem tudo a ver com o assunto e só reforçando a felicidade de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho. Muito bom, muito bom. Eu que agradeço. Nakamura, Rogério Nakamura, mas todo mundo conhece como Nakamura, ou Naka, né? Olá, boa noite, pessoal. Bom, obrigado primeiro pelo convite aí, por Marcelo, Leandro, né? Prazer aí estar com você aí, com todo o seu público. Conheço já o Leandro há um tempinho aqui, né? Pelos eventos que a gente faz, né? Eventos voluntários, trocas de conhecimento que faz aqui na região de Campinas. Então, é um prazer. Bom, falando um pouco de mim, né? Eu tenho praticamente, vamos dizer assim, 22 mais 9, quase 30 anos aí na área de manufatura, na área industrial que eu estou atuando. Trabalhei desde a área de produção manufatureira, trabalhei na área de gerenciamento de projeto, trabalhei na área de inovação, o processo de desenvolvimento de bicombustível também, eu participei lá desde o início da concepção, né, até o auge, várias experiências aí também internacional. Sou formado em engenharia mecatrônica, né, tenho também aí uma pós aí em administração de empresa, MBA, fiz também mestrado pela USP na parte de processo de desenvolvimento de produto, e trabalho constantemente em melhoria contínua, trabalho na parte de indústria 4.0, inovação, trabalho em Lean Manufacturing e gestão de projetos e inovação. Né? É um prazer aí estar com vocês, tá bom? Vamos trocar aqui a nossa experiência aqui com vocês, com o público. Muito bom. Para quem gosta, inclusive, do assunto aí, Indústria 4.0, é bom seguir o Rogério Nakamura. Procura ele lá no LinkedIn, vocês vão achá-lo lá. Ele tem feito eventos, puxado muito essa pauta aí. E eu estou aqui também com meu amigo Marcelo Neves, meu companheiro aqui de LBO. Boa noite, Marcelo. Boa noite, você me escuta? Sim, perfeitamente. Legal. Gente, boa noite. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a LBO, 3 minutinhos, e depois a gente passa a palavra para os nossos convidados, né, que é
quem a gente quer realmente escutar hoje. Claro, todo mundo vai poder interagir, vai poder falar. Indo bem direto ao ponto, o que é o LBO? Eu gosto de dizer que o LBO é uma ferramenta para a gente pensar nas oportunidades de negócio. O mercado hoje fala muito sobre produto, não é à toa que a gente trouxe aí a Kátia, que vive isso o dia a dia. Todos os dias ela está ali falando de experiência, daqui a pouco a Kátia vai falar, a gente vai dar um choque nela, quando ela não parar de falar, estou com um botão aqui que eu aciono e ela para de falar automaticamente, né? Não, brincadeira, Kátia. Então, assim, mas antes da gente falar de produto ou de falar de qualquer coisa, o LBO, que é uma ferramenta que Leandro e eu, a gente idealizou e ajuda a gente a responder o seguinte: você está investindo esforços e recursos onde realmente deveria? Por que isso, pessoal? Para pensar. Hoje as empresas estão investindo muito em projetos, em produtos de software, em outros tipos de produto. Mas antes, dando 2 passos atrás, será que a gente está colocando dinheiro e esforço onde realmente a gente deveria? E quando a gente fala de aonde a gente realmente deveria, isso aqui a gente faz com que a gente pense o seguinte: será que eu sei muito bem a oportunidade que eu estou querendo aproveitar? Será que eu sei muito bem aonde eu quero chegar? E foi daí que nasceu essa grande ferramenta que a gente chama de LBO, que é o Lean Business Opportunity. A gente coloca aqui só o BOC, o Canva, embora o LBO não se restrinja apenas ao Canva, mas é interessante que o LBO é uma forma de fazer, uma forma de pensar, e o LBO ele tem 5 grandes pilares. 5 grandes pilares: problemas, contexto estratégico, hipóteses para solução, métricas de acompanhamento e resultados esperados. No encontro anterior, a gente falou sobre métricas de acompanhamento. Hoje, a gente chamou esses 2 feras para falar sobre o quê? Problemas. E eu tenho certeza que cada um vai falar sobre problemas de forma complementar, mas eu acredito que o discurso vai sair um pouquinho diferente, porque a gente tem escolas diferentes aqui, e isso que é o rico desse momento. Por quê? Porque aqui, quando a gente olha para uma oportunidade de negócio e os executivos, os gerentes, os gestores param para olhar muito as oportunidades, eles precisam olhar para esses 5 pilares. E hoje a gente trouxe aí o pessoal para falar especificamente de problemas, e a grande pergunta-chave é: o que a gente quer resolver? Ou quais são os problemas que a gente quer resolver? Quais são os problemas que o nosso cliente, usuário, está enfrentando? Qual é o problema que realmente vale a pena ser resolvido? E quando a gente fala de problema, eu gosto muito de falar de uma coisa, de pensar e refletir sobre uma coisa. Por que aquele problema é um problema? Pelo seguinte: o que é problema para uns pode não ser problema para outros. Um exemplo disso são as multas. Você recebeu uma multa é um problema, né? Você vai ter que pagar, vai somar pontos ali na tua habilitação. Para a prefeitura, é uma fonte de receita. Então, acho que o tema hoje sobre problemas aí é bem legal. Eu queria aproveitar, convidar vocês a participar da comunidade do LBO. Tem um QR Code, é só apontar para cá, vai te levar para um link do Telegram, e lá a gente bate papo, conversa e troca umas ideias sobre o LBO e, de uma forma em geral, sobre a oportunidade, sobre a grande ferramenta aqui, né? A gente, antes de partir para uma solução, seja ela produto, seja ela qualquer que for, a gente
gastar um tempinho, dedicar um tempinho para a gente olhar o que é aquela oportunidade, para onde que a gente quer ir, quais são os resultados que a gente quer, quais são os problemas que a gente vai resolver, que é justamente isso que a gente vai falar hoje. Então, em suma, resumindo brevemente, isso é o LBO. Vai lá, Leandro. Muito bom, muito bem, muito bem. É uma comunidade nova, a gente começou a formá-la agora. O LBO a gente tornou ele aberto em 2019, porque a gente acredita que é uma ferramenta que pode ajudar muitas pessoas, então ele está lá, ele é free, e a gente também acredita que a gente pode acelerar o amadurecimento dele aí com mais pessoas trazendo sugestões, trazendo aí experiências aí. Então tá aí, comunidade, é um local aí para a gente fazer essas trocas. E aí eu queria começar aqui perguntando, tanto para o Nakamura quanto para a Kátia, e esse tal problema? Ele é relevante realmente? Não é? Se ele é um problema, ele não é uma dor? Por que isso é tão importante? Eu queria começar do básico ali, ó. Por que eu tenho que olhar para o problema? E por que a gente não olha para esse tal problema? Por que a gente... eu vou até me atrever, aí vocês discordem de mim. A Nakamura tem uma experiência para fora do Brasil aí, então discorde se você achar que eu estou vendo da forma errada. Mas por que parece que aqui dentro do Brasil isso não é tão relevante assim? A gente não olha tanto para isso. Pergunta para os dois aí. Bom, deixa eu começar aqui, então, o Leandro, ou a Kátia, não sei se me permite, mas problema, assim, bem genérico, né? Então, a gente abre uma questão se é problema ou se é oportunidade, né? Então, é a questão de como enxergar isso, né? Então, vamos primeiro no âmbito que você conversou, né? Sobre Brasil, sobre internacional. Eu acho que assim, ó, depende do ramo que você está e depende da indústria, depende da maturidade que você está. Cada cultura, cada país, vamos dizer assim, né? Cada, vamos dizer assim, organização enxerga o problema de uma forma diferente, né? Por que isso? Eu vou te falar. E eu acho que a gente não pode estereotipar muito assim o caso brasileiro, né? Que não se importa muito com o problema. Eu vou dar um exemplo pela minha empresa, pela ESG Automotiva, do ramo automotivo, né? Que nós estamos exportando consultores, praticamente, hoje, né? E isso já não é de agora, né? Não sei se vocês sabem, a SEG Automotiva, ela veio da Bosch, e a Bosch aí eu também participei a partir aí de 2001, 2002, que veio também o Flex Fuel bicombustível. Na verdade, o diferencial competitivo, por exemplo, do pessoal do Brasil, seja a Valeo, seja a Bosch, seja o pessoal que estava desenvolvendo o Flex Fuel bicombustível, a gente começou a ser um centro de referência. Por quê? Por causa do problema que a gente tinha, principalmente combustível, de má qualidade, né? Então, isso fez com que a gente tivesse e isso tem forte, eu acho que no nosso mercado, tanto latino, mais o brasileiro, que é essa questão de sobrevivência, né? Então, eu vejo isso no nosso mercado, né? A maioria de médias e pequenas empresas é um dos temas que eu estou alavancando aí junto com algumas associações, como que a gente pode alavancar a competitividade, e a gente tem esse dom de sobrevivência. A gente tem esse quê que a gente chama de jeitinho brasileiro, mas é o famoso de flexibilizar, né? De poder atuar dentro dessa questão aí de sobe e desce do mercado, sobe e desce de crise, de pandemia, você vê a nossa criatividade, o nosso, vamos dizer assim, o nosso desejo de sair da crise. Então, eu vejo isso já de longas datas, né? Eu já passei aí pela Schaeffler, já passei pela Ford um bom tempo, por quase 10 anos, já passei pela Bosch aí por quase 15 anos, estou na SEG agora, de 5 anos. Você vê que assim, quando você tem um desenvolvimento, um problema, você utiliza a seu favor. E essa é uma forma
competitiva que eu enxergo. É claro, a gente tem muito que desenvolver, né? A gente tem muito que atuar. Eu tive experiências em médias para grandes empresas, a maioria grandes empresas, agora que a gente está tendo um foco aí de pequenas e médias, num sistema mais colaborativo com a nossa cadeia de fornecimento, e para ser mais colaborativo, para aumentar a nossa competência fora, tá? A gente sabe que pela essa nova revolução industrial aí de tecnologias industriais, né, tecnologia digital, indústria 4.0, se a gente não colocar o mesmo ritmo, a gente vai ficar cada vez mais com o custo Brasil não favorável, a gente vai começar a perder em termos de competência, então a gente tem que fazer, vamos dizer assim, acelerar. E eu acho que assim, eu vejo pelo o copo meio cheio, né, não meio vazio, né? Então, essa é a minha perspectiva, assim, essa é a minha experiência que eu tive. Não sei, eu passo aí para a Kátia também, pela experiência dela. E aí, Kátia, me conta, isso é um estereótipo aí? A gente tá julgando mal? Como é que você vê? Eu vejo que é o seguinte, eu acho que várias coisas que o Nakamura comentou sobre o aspecto cultural, aspecto de maturidade, isso influencia bastante. Porque das experiências que eu tive, e acho que com a evolução e desenvolvimento ao qual a gente vai melhorando com a nossa expertise profissional, né, a gente vai também a nossa maturidade de vida, a gente vai vendo que mesmo coisas que aconteceram no passado, em termos de experiência profissional, a gente vê que ciclicamente ela continua acontecendo. Novas metodologias ou revisões de metodologias, mas quando a gente fala de problema, na maior parte das vezes, quando a gente trabalha em empresas, seja lá de pequeno, médio e grandíssimo porte, de startups ou fintechs, enfim, startups de forma geral, é comumente a gente falar, na verdade, de solução e não da gente ser intrigado para descobrir qual é o problema. Então, quando o Nakamura comentou de qual era o problema, ele foi bem específico e dá o exemplo de que é a baixa qualidade de combustível. Esse é um dos problemas aos quais esse tema que ele trabalha, ele tem como uma bandeira de resolver. Ele não vai se transformar num poço de petróleo. Ele não vai se transformar no produto em si. Ele pode gerar inúmeros artifícios para que a qualidade ao qual a motivação, o objetivo dele, ele está envolvido, pode promover uma melhoria. Mas a gente, de forma muito comum, a gente já vem com ideias de resolução sem a gente ter a certeza e a paixão pelo problema. Então, para chegar em problema, a gente precisa dissecar as situações, as oportunidades, né? Oportunidades vêm como um derivador de se a gente sabe reconhecer os problemas aos quais a gente está envolvido. Se a gente está numa demanda, numa atividade, o que aquilo lhe cerca? Então, tem vários artifícios para você conseguir depurar, afinal de contas, qual é o problema. Mas eu vejo que há, de forma muito comum, nos debates do dia a dia, a gente se apaixonar muito mais com as possibilidades de solução de algo que cada um pode estar interpretando de forma muito equivocada. O que a gente está resolvendo? Para quem a gente está resolvendo? Qual é o problema? Como é que você chega nele? Então, acho que tem muito disso, a gente também aproveitar aqui nesse bate-papo, né? De quando a gente... Eu acho muito legal o fato de vocês terem, na visão do BO, sim, tratar como a questão do problema, gerações de hipóteses, e deixar isso muito claro como um pilar, como uma forma de, sim, ser debatido, ser estressado no sentido de que todo mundo que está envolvido tem ciência e consciência do que está sendo trabalhado. Porque, de forma geral, também há muito comum de que cada um interpreta aquilo que deve ser feito, do aspecto de comunicação, ou melhor, falha de comunicação muito comum de acontecer, e cada um vai resolver os seus problemas, aquilo que interpreta sobre o que é aquele grande objetivo. Então, acho que, para colocar aqui mais um stepzinho, não acho que é, assim, aspecto cultural, cada um pode estar falando, estamos resolvendo, estamos melhorando, mas onde está o problema? Quais problemas a gente está tentando resolver? Mas, Kátia, deixa eu te fazer uma provocação. O Leandro, inicialmente com a pergunta, ele falou assim, existem
não me recordo exatamente as palavras que ele citou, né? Mas ele levantou uma bola que foi assim: a gente não gasta, a gente não dedica ou a gente não explora os problemas, certo? Uhum. Aí o Nakamura, olha, essa questão é cultural, isso depende. Na tua realidade, produto, o X, experiência, você lida com os problemas do usuário. Você gasta Sim, tempo com isso, ou não? bastante. Mas antes de falar de problema de usuário, até na minha fala de introdução, eu falei cliente. Você sabe do meu passado, não muito distante daqui, o quanto eu falo de usuário, pessoas de uso. Mas eu gostaria de separar, porque hoje, na minha realidade, quando a gente fala assim, só para situar, usuário, gosto da ideia de que usuário é quem usa, cliente é quem paga, né? Mas o consumo pode ser tanto quanto. Mas aí, quando a gente fala assim, problema do usuário, ele é um pedaço, porque tem problema do negócio. Em algum momento, se não tiver bom para quem usa, para quem consome, também é problema para o negócio. Mas dá para a gente só olhar para o problema do usuário? Não. A gente também tem que entender quais são as derivações desses problemas de negócio que estão refletindo para esses usuários, para esses clientes. Hoje, a minha realidade é falar de cliente, porque, de fato, esse cliente, hoje, para mim, é um usuário do que a gente está desenvolvendo, tá? Então, eu trabalho num banco, então é difícil, às vezes eu falo assim, não, porque o problema do usuário, quer dizer, a gente aqui fala no jargão cliente, porque de fato aqui, nesse momento, o usuário e o cliente são as mesmas personas, tá? Apesar da gente ter inúmeros perfis. Mas aí, quando a gente fala de problema de usuário, quais são as dificuldades que essas pessoas estão tendo em função do que a gente está provocando de solução? Como é que elas estão utilizando aquilo? Então, isso é só um desdobramento. Mas quando a gente está falando de um assunto mais amplo e subjetivo sobre problemas, a gente precisa também estabelecer de como é que a gente chega a eles, independente de que esfera que a gente está falando. Tá? Legal. Deixa eu pegar o teu gancho aqui e voltar um pouquinho no Nakamura lá. E aí, Nakamura, depois eu quero saber de ti também, Kátia. Mas, Nakamura, como é que eu identifico problemas? Como é que você faz para identificar problemas? O problema já vem, né, com a gente. Depende, assim, eu concordo com a Kátia, né, muita dessa visão, eu vou te responder, tá, para não ser muito prolixo daqui a pouco, é a visão sistêmica, né, que ela tá falando, é como você enxerga, né, então é a questão lá que a gente chama lá na produção, no industrial, que é contenção versus resolução de problema. E se você ampliar mais essa visão de helicóptero, que eu chamo, você, por exemplo, na resolução de problema, você verifica assim, eu posso ter problemas técnicos, onde que eu verifico a causa raiz, né, que ela está chamando de causa raiz, não de causa de contenção técnica, mas dependendo da abrangência, a gente chama até no segmento industrial, manufatureiro, causa raiz gerencial, que é uma causa maior do que a causa técnica, né? Porque técnica é bem intangível. Então, você entra até também na parte intangível. A identificação do problema, ela segue no mesmo estilo dessa visão sistêmica, essa visão um pouco mais holística, vamos dizer assim, né? Depende de como você quer enxergar. Se você está, por exemplo, né, vira e mexe, eu trabalho como se fosse um consultor dentro da empresa, então, na hora que chega, por exemplo, um determinado ponto, um problema, pode ser técnico. E dependendo do nível de hierarquia que você começa a conversar, por exemplo, eu vou falar com o meu diretor ou com o meu CEO, eu não levo ele no nível de técnico da resolução do problema, da identificação, eu levo ele no nível de problema de resultado financeiro, operacional. Então, identificação, né? E aí a gente sempre brincou, né, Leandro, nessas conversas, né? Quando chega esse problema, tem diversos tipos de solução que você pode utilizar, mas a identificação, eu vou falar agora de um lado mais de ferramental, metodologia, né? Então, eu uso desde teoria da restrição, uma mistura. Eu acabei de vir do México com um problema financeiro grande e operacional, né? Que envolvia problema de sistema mesmo de informática, né? Problema operacional de processo, problema cultural, problema vamos dizer assim, de competência, né? Onde, para identificar onde que estão os pontos, né, principais que a gente precisa estancar, desde ponto de contenção, como causa raiz, né,
que nem a Kátia falou, eu usei diversas metodologias, desde teoria da restrição, com a árvore da realidade atual, desde o mapeamento de cadeia com a parte com uma mistura com BPMN, né, que é a notação de Business Process Model Notation. Então, assim, isso é de um lado mais de ferramental. Então, mas aí, numa visão mais de estruturação, problema e solução, né? Só que problema, sempre você tem que buscar oportunidade, é isso que eu falo, né? Quando a gente fala de risk management, resolução de problemas, você está falando de ameaças e oportunidade. Então, para identificar problemas, é holístico, né? Eu vou ser meio prolixo com você, mas dependendo conforme for, você tem diversas formas de atuar, né? Seja comportamental, seja mais técnico, seja uma questão mais analítica, né? Então, isso é a diferenciação que você faz. É a forma de como você enxerga esse problema e como que você situa. Tá? Em que momento que você situa isso daí também. Legal. Gostei muito dessa parte de como é que você identifica e como é que você leva isso para frente, né? Na hora de levar lá, você tem que levar a oportunidade, né? Por exemplo, evitar a perda financeira ou resolver já uma perda que está acontecendo, né? Vai nessa linha aí. Muito bacana. É a visão, né? É a visão, por exemplo, se eu estou lidando mais com o pessoal de chão de fábrica, que tem aquela característica mais tangível, né? Então, você leva aquilo, mas se você vai baixando não é um modo muito correto, mas se você vai para um nível mais operacional, né, de operador, chão de fábrica, técnico, você vai desdobrando, você vai traduzindo isso. Então, essa é a característica, né, como que a gente está enxergando o problema, e vai muito de encontro um pouco com o que a Kátia falou, né, e isso depende muito, de novo, né, cultural, maturidade também, maturidade não só da organização, mas maturidade, assim, quando a gente fala organização, são as pessoas que estão dentro que conseguem enxergar isso. Leandro, Legal. se você me permite, é uma coisa interessante que o Nakamura está comentando, é de quando você vai fazer uma expressão, assim, você vai se relacionar com o nível executivo, aí tem muito de como para você ter uma boa comunicação, que a gente no design diz a língua do cliente, a língua do usuário, a língua do executivo. Então, você leva números, porque é assim que a linguagem dos executivos se traduz em relação a compreender de forma muito objetiva sobre onde os ponteiros mudam, onde eu gosto de dizer que são os olhos de águia que eles têm, de que eles são muito mais cirúrgicos quanto ao ponto. A gente não está indo nos detalhes sobre o que a gente tem que mudar de ponteiro, estamos indo muito mais no macro. Mas veja que nós temos realidades diferentes, o Rogério Nakamura e eu, e de alguma forma uma parte da prática do nosso dia a dia que a gente usa, talvez metodologias distintas, nomes completamente diferentes, mas a gente atua com compreendendo, mineirando os problemas, sejam eles grandes, os brutos, e quebrando em pedaços, entendendo que aquilo ali é dividido, distribuído entre N pedaços da organização. Mesmo que seja um aspecto piramidal, considerando que o problema deve ser partilhado, sim, com a base, talvez de uma forma diferente em termos de comunicação, mas, de novo, eu acho que o ponto de como a gente pode se transformar em potência é a gente, time, independente de que ponto que esteja dentro dessa estrutura, a gente tem que saber de que problema a gente está atuando. Não pode ter uma distorção de que o problema possa ser outro, senão esse. Estabelecer melhor essa comunicação fina de qual é o problema que a gente está atuando, independente de que posição hierárquica que você se encontre. Porque se a gente estiver falando de um problema ficar muito abstrato, a gente pode estar indo para forças distintas e perder muito tempo na resolução deles. Ou, se ele for tão grande, a ponto de a gente entender que a gente faz parte. E aí, hoje em dia, a gente, Marcelo, Filho Cabeção, estamos falando de OKR também, só para começar a colocar coisas assim, metas e desafios maiores para a resolução desses problemas, desafios onde a empresa quer se projetar como resolução de questões. Então, acho que tem muito de compreender o problema, sermos mais sábios quanto a relação a isso, melhorar nossa comunicação. No dia a dia, tem essa fala de como a gente se adapta para cada público, para que a gente possa extrair o melhor, sabe? Então, acho que tem muito disso. Coisas que o Nakamura comentou em termos de metodologia, sobre aspecto de problema, quando o design hoje tem atuado cada vez mais, e
os executivos têm visto de forma muito positiva, com a glória do Senhor, de que design não é para fazer uma tela bonita. Design é aliado ao negócio, porque consegue sim ser essa interface, esse meio de se aproximar mais da ponta e do outro extremo, de levar o negócio diretamente ao cliente, ao usuário, e traduzir as dificuldades e necessidades que esse usuário, esse cliente também está implorando, uma vez que assim a gente vive uma rede de consumo. Caso contrário, a gente não está vendendo nada, né? Então é outra relação. Então entender que o problema, como de alguma forma minerar esses problemas, a gente atuar isso com ordem de grandeza, entender que isso faz parte de uma estratégia, como vocês bem colocam, né, de qual é a estratégia que a gente está atuando, se tudo está de alguma forma aderente ao plano ao qual vai ser trabalhado, caso contrário, a gente está perdendo tempo, e isso quer dizer dinheiro. Muito bom. Deixa, Marcelo, eu só queria fazer um convite. Está sendo gravado, vai ficar lá no site, no canal do YouTube do LBO, vai estar lá no site do LBO também. A vantagem de quem está aqui ao vivo é poder fazer perguntas, né? Poder interagir aqui, tirar suas dúvidas, colocar seu ponto de vista aqui. E a gente, às vezes, esquece que a divergência também pode nos ajudar a crescer. Então, não concordo, né? Também, né? Também faz parte do jogo aí. Então, convidá-los a deixar aqui no chat, ou se quiserem interagir de uma outra forma aqui, então tá aberto para vocês, tá? Perdão, Marcelo, eu te cortei. Tranquilo. Vamos lá. Queria levantar uma bola aqui, e aí eu quero escutar o Nakamura e a Kátia. Nos bastidores, eu e o Leandro, a gente fala muito, pelo menos na experiência que ele tem e que eu tenho, nós costumamos ver muito um problema de onde a gente mal entende um problema, ou as oportunidades, ou o cenário como um todo, e já parte ali para a solução, né? Que é o que a gente chama aí de convergência prematura. Vocês veem isso? Não veem? Depende. E vou emendar na sua pergunta, e como tratar isso, né? A coisa cultural que o Nakamura comentou lá atrás, né? Vou fazer um comentário então. Estava pensando assim sobre exemplos que o Nakamura comentou sobre metodologias e nomes bonitos, por sinal, Nakamura. Gostei muito da visão helicóptero. A gente pode até usar drone, né, para a gente ver o problema de forma mais holística. Mas tem coisas que hoje em dia a gente queria muito falar. Não é sopa de letrinhas, mas acho que é mais para aguçar o pessoal aqui. E aí, pessoal, me digam se vocês já ouviram falar de uma coisa, uma metodologia chamada Design Thinking. Então, isso ajuda a gente também a depurar uma parte do desenvolvimento para que isso não fique completamente perdido. Mapeamento de jornada, onde a gente vai colocar quase que aquele momento CSI que coloca a bandeirinha, né? Vamos pensar aqui os problemas e que isso possa ser transformado de dores a oportunidades. Coisas que o Nakamura também comentou. Tem risk assessment, a gente analisar, priorizar os riscos, a gente saber o quanto que a gente está ali apostando no negócio de curto prazo ou longo prazo, avaliação de esforço e risco. Enfim, tem algumas coisas que a gente consegue fazer que não é só voltado para o design sair com esse resultado. É, de fato, uma coisa que a gente começou a comentar antes mesmo da live começar gravada, que é o fato da gente ter habilidade de ser multicultural. O Brasil é muito complexo, muito diverso, e quanto mais tivermos complementos de visões, a gente não fica só pensando igual, achando que com isso também vai resolver o problema. Com as diferentes olhares e expertises, a gente tem uma chance de ter uma oferta de geração de alternativas de solução seja muito mais aderente, pelo menos uma muito vencedora, bem melhor, que vai ser melhor para os nossos clientes, nossos usuários. Então, acho que falar de diversidade, falar de multicultural, ter um time diverso, ajuda muito a ter a riqueza desse desenvolvimento. Legal. Qual tipo de ferramenta que você tiver, tá? No LBO, a gente tenta dentro da diversidade, a gente gosta muito de promover a coisa da multidisciplinaridade, né? Sim. Trazer pessoas de lugares diferentes ali,
Nakamura, acho que trazer desde o gestor, mas também trazer o cara que está no chão de fábrica ali, no dia a dia apanhando, né? Ele tem muito a contribuir nesse jogo, né? O maior ganho geralmente do chão de fábrica, tá? Direto go to Gemba, né? Que o pessoal fala, vai lá e verifica e conversa com o pessoal, né? Mas, voltando um pouco aí que o Marcelo questionou, né? Sobre o problema, já sai resolvendo, que é o famoso tentativa e erro, né? Isso existe? Existe, tá? Qualquer parte do mundo, pelo menos na minha área, tá? De manufatura, automotiva, que eu verifiquei. Aqui também. Aqui também. Então, assim, como que você quer para isso, né? Eu vou te falar novamente, né? Depende, setorizado, tá? Eu trabalhei um bom tempo em desenvolvimento de produto, inovação, gestão de projeto, ágil. Trabalhei também com design thinking para estratégia, inovação de estratégia na Bosch. Quando você pega esses departamentos, eles conseguem trabalhar com isso, porque eles conseguem enxergar o não tangível, né? Assim, o intangível, tá? Quando você vai para o chão de fábrica, que é uma questão lá do dia a dia, do imediatismo, o cara enxerga que tem que ter a produtividade, não importa o quê, o cara da qualidade brigando com o cara da manufatura, porque o cara tem que parar, fazer o controle, e aí o cara do planejamento financeiro fala, não, você tem que fazer redução de hora extra, tal. Eles são muito mais tangíveis, né? E isso que você falou, Leandro, assim, conversar com o pessoal, quando você consegue, vamos dizer assim, tocar, vamos dizer assim, vender a sua ideia, você tem que vender de uma forma, não adianta você trazer assim, começar a falar, né? Desculpa, Kátia, eu comecei a falar assim, design thinking, metodologia ágil, vamos trazer, não, bota lá um quadro, bota lá um negócio com post-it, bota assim, ó, vamos fazer isso, ó, tá vendo? Você começa a fazer a linguagem, de novo a tradução, né? Só que tem que ter algo mais tangível. Então, você tem que cortar aquela etapa que você pensa, ó, vamos planejar direitinho, tal. O cara fala, lá vem o engenheiro da NASA, né? Então, eu não quero esse cara aqui. O cara não vê a realidade, né? Então, assim, primeiro, existe. Você consegue melhorar? Consegue, né? Mas talvez essa questão, assim, né? Quem está de um lado lá, né, trabalhando com inovação, com startup, com essa coisa, quando chega na fábrica, ele leva um choque. Então, tem que se moldar. Então, tem que se adaptar a isso, essa cultura, e saber como trazer isso, né? Trazer um pouco do tangível. E aí tem várias formas, né? Você trabalha... É incrível, né? Tem forma, assim, que comando e controle, né? Tem a outra forma que você faz em sinergia, depende da maturidade. Tem outra forma que você elabora através de espelho, né? Ou seja, benchmarking, onde você conseguiu um êxito, né? E vai indo conseguir. Então, depende muito da situação e depende também da resposta que você precisa dar, o tempo de resposta. Que muitas vezes é mais fácil você fazer tentativa e erro pela velocidade que você precisa demandar, depende da situação. Isso é uma questão engraçada que eu trabalho também com alguns consultores que são ex-Toyota, há um certo conflito, né? Quando a gente fala assim, e eu vou pegar um ditado aí de um amigo nosso, né, Leandro, que é o Paiola, lá da USP, lá que é assim, ó, a Toyota fala, né? A repetição, né, que é um trabalho padronizado, leva à perfeição. E aí o pessoal da inovação que está chegando agora fala assim, só que o erro leva à excelência. Então, quando você começa a trabalhar com isso, tentativa e erro, verificar esse ponto que você aprende do erro, é uma forma, talvez não a mais, vamos dizer assim, exata, a mais robusta, talvez não a mais que vai ser o ponto ótimo, mas muitas vezes você leva a solução, tá? Depende da complexidade. Porque tem áreas que você não tem lá um black belt em Six Sigma, você não tem lá um cara que conheça a atriz, que conheça a inovação, que conheça lá todas essas ferramentas. E você tem que trabalhar com base com eles. E muitas vezes o planejamento
você sente, você tem que perder a um passo de perda, né, para você poder caminhar muitas vezes um passo para frente. Então, esse é o ponto. Não sei se eu consegui responder, Marcelo, Leandro, depende muito da situação também, novamente. Complementar, acho que você me fez uma viagem, assim, de situações que já vivi, não considerando exatamente com uma ideia de uma planta, de uma fábrica, para falar de chão de fábrica, né? Mas de realidades, assim, a ponto de o pessoal já mete a mão, já vai entregando solução. Eu acho que depende também do nível, do tipo, de nicho de negócio, a ponto de você já reconhece o problema, você já sabe que você precisa resolver, aí então, se você chegar no nível ponto de querer meter a mão para resolver, para ser realmente assim, olha, você está tendo um vazamento, você precisa, ou seja, o problema é o vazamento, você sabe onde está o furo, você sabe o que precisa ser feito. Mas quando você está falando de produtos, ainda mais produtos digitais, de tantas formas como a gente pode mudar o ponteiro de um negócio, eu trago essa camada de que a gente precisa escutar também a quem vai utilizar desse serviço, porque a gente não pode negligenciar o uso a quem de fato faz, e não impor que o negócio obviamente, pode ser interessante, mas também a gente tem que verificar se tem o match do interesse do outro lado. Então, acho que a gente tem muita competitividade hoje em dia, a ponto de que a gente precisa estabelecer essa relação com o consumo de forma mais saudável e esperta, eu diria. Se alguém utiliza, tem críticas em relação àquilo. E se a gente quer a ideia de fidelizar um cliente, né, uma base, é importante a gente escutar para trazer essas dificuldades para o dia a dia, para que a gente possa trabalhar. Você quer fazer um complemento? Legal. Eu não sei se eu não pegando o gancho assim, do Nakamura e da Kátia, eu não sei se eu entendi ou se foi isso que vocês quiseram dizer. Me corrijam se eu estou errado. O intangível favorece a convergência prematura? O intangível faz com que a gente caia logo no tentativa e erro? É isso, Nakamura, Kátia, ou não? Da minha parte, depende da área que você está, isso que eu estou falando. Tá. É muito mais fácil eu trabalhar com cara de inovação, né? Por exemplo, que nem a área que eu acho que a Kátia trabalha, né, com inovação. Então, quando eu falo de inovação de produto, né, em ver um problema que ainda nem foi detectado, né, ou verificar uma resolução, muitas vezes, mas eu não posso também generalizar, é mais fácil você trabalhar com o intangível. Quando você vai por uma característica que o cara lá, que nem estamos falando, o cara aperta o parafuso, o cara tem que sair a produtividade do dia a dia, o cara tem que resolver, né, que nem a Kátia falou, de estancar o furo, né? Ele não pensa na causa raiz, praticamente, que na verdade foi um desgaste, um atrito, e o cara vai continuando, mas no momento ele está fazendo isso porque senão pode dar sei lá, no automotivo pode dar um recall, pode dar, sei lá, em princípio de incêndio, veículo, alguma coisa assim. Então ele começa a construir isso de forma mais direta, né? Porque ele crê, ele tem que ver, né? Para crer, né? Então, assim, ele precisa disso. Tanto é que a gente está com um plano lá na fábrica, né? De soluções de problemas que envolvem não só imediatismo, agora envolve uma questão de análise mais, vamos dizer assim, sistêmica, uma análise mais formulada. A gente demorou praticamente para ter a robustez, a maturidade, 3 ou 4 anos junto com o chão de fábrica, porque é uma coisa que você tem que ir moldando passo a passo. Agora, numa linha onde que você está num setor de inovação, né, que eu já participei, de desenvolvimento, novos produtos, novas estratégias, você sim, né, que nem a Kátia falou, você tem que saber ser antenado com o mercado, com o usuário final, com qual é a demanda, com o posicionamento do mercado, quais são todas as variáveis, né, que você tem no ambiente externo e ambiente interno, e você elaborar isso de uma forma estruturada, né? Então, e aí eu vejo diferença, né? Eu já trabalhei na Ford, que é americana, e trabalhei na Bosch alemã, né? O alemã, ela é bem, cara, passo
por passo, assim, passo, passo, é um conservadorismo enorme. Então, planejamento, aquela curva lá do planejamento, lá que fala que no início gasta, o alemão é dessa forma. O americano, ele está numa média. Ele está assim, eu preciso ter esse dinamismo, eu preciso vender, assim, o assunto é comercial, eu preciso vender. Então, ele entra muito nessa perspectiva, né? Apesar que tem a fase do planejamento, tá? Então, assim, respondendo a tua pergunta, depende muito da situação. Eu já vi também em caso de inovação que o cara queria, porque não consegue enxergar o intangível, assim, ele quer uma parte mais tangível para poder ter um resultado mais imediato. Então, existe esse negócio. Mas eu acho que, assim, a tendência é menor, cada vez menor, nesse sentido. Não sei, Kátia, Ô, Rogério, Kátia, antes, só fazer uma pergunta para o Rogério. Eu achei que você foi ali, o alemão, o americano, aí eu falei, vai falar o brasileiro, ele não falou o brasileiro. Eu queria ouvir o brasileiro. Eu acho que a gente é muito fazeção e pouco pensação, né? Eu acho que a gente anda um pouquinho mais para lá nessa curva, né? Quando você fala do brasileiro, eu vou dar o exemplo, né? Apesar que é multinacional, se você vê dentro da Bosch Brasil, por exemplo, ou na SEG que a gente está, ele tenta pular essas etapas, porque ele quer um resultado mais rápido. E isso porque é enxuto e depende muito da situação do mercado que a gente está. Tá? Então tem isso. Agora, se você vê assim, por exemplo, né, que eu conheço o pessoal da Embraer, já fiz lá consultoria também com o pessoal da Embraer, você vê uma questão mais estruturada. Ali eles têm um desenvolvimento, eles conseguem colocar isso, né, nessa fase. Legal. Estruturada. Talvez tenha a ver um pouco com. Eu não estou falando desse governo, né? Mas estou falando de forma geral, historicamente, o Brasil é muito assim, né? Talvez isso tenha trazido isso para a nossa cultura do imediatismo aí, né? E o outro ponto é a criatividade, né? Eu acho que, assim, pode ser um clichê, né? Todo mundo fala isso, mas realmente, assim, quando você olha o brasileiro, assim, a criatividade é alta, né? Então, por quê? Porque tem essa flexibilidade, né? O brasileiro faz muita inferência, né? O alemão não. O alemão ele não gosta de fazer inferência. O alemão ele tem que ver dados e fatos, né? E o brasileiro consegue ter essa flexibilidade porque ele começa a fazer essa inferência. Ele começa assim, é o famoso viajar na maionese, entendeu? Ele começa a viajar e faz assim, pum, e geralmente tem uma ideia, começa e tem uma saída. E isso é o diferencial. Agora, do Brasil, eu acho que assim, a gente tem essa flexibilidade. A gente tem ramo. Antigamente eu falaria que a gente é mais fazedor do que pensar, mas eu já vi exemplos aqui em empresas locais, empresas de médio porte, até empresas assim como o IPT, você vê ICTs, né, que a gente chama, que a gente existe aqui no mercado, que você vê que eles têm um pouco mais de pesquisa e desenvolvimento e conseguem encabeçar isso. Tá? Então a gente tem isso. Tem uma. Não, peraí, só para terminar esse assunto, eu já vi a pergunta do Alexandre, calma, que eu já vi, achei ótimo. Mas é uma coisa que o Marcelo aguçou aqui, por exemplo, quando a gente fala aí, quando eu comentei da metodologia do Design Thinking, quando a gente vê que a gente também coloca processos, tanto do que a gente chama de discovery, para compreender, levantar descobertas, afinal de contas, a gente vai estar trabalhando em qual o problema, qual o objetivo, quais hipóteses, compreender melhor nosso público-alvo, pesquisar e investigar quais são o que a gente de alguma forma está atuando, tanto como visão de negócio quanto visão de cliente e usuário, é que muito do que acontece de botar a mão logo para fazer, imagina que também, a gente está falando de forma abstrata, de qual negócio que a gente está falando, né? Mas eu vejo que cada vez mais a gente tem metido a mão na massa num fato onde tem delivery, onde já tem uma esteira de ongoing, onde aquele produto, de alguma forma, ele já está implementado e, assim como o Nakamura comentou, assim, você tem um furo, o que a gente tem que fazer de imediatismo é tampar esse furo. Depois da emergência que você supostamente vai avaliar a causa raiz ali, se é um problema de desgaste material, se é uma questão de um rotor, é uma questão de um mecanismo qualquer que tenha, de alguma forma, fragilizado aquela relação. Então, eu vejo que não é só com o aspecto de inovação. Certas metodologias que a gente tem estudado e refinado têm ajudado muitas grandes empresas
a gente pensar de uma forma mais organizada e deixar de ficar repetindo, acho que também isso é um alerta, a formatos a ponto de que brasileiro, até então, e tenho tido a sorte de trabalhar com empresas que têm quebrado esse paradigma de que a gente tem que copiar modelos já predeterminados. Ou seja, o brasileiro tem essa cara de que copiar é mais fácil. A gente tem que entender qual a nossa realidade, de novo, enaltecendo a multicultura ao qual a gente é. Entendendo que a gente está fazendo um negócio, mesmo que tenha estruturas semelhantes ao longo de todo mundo, entender que aqui a gente tem que, para estabelecer a vitória, né, a gente tem que compreender que mercado que a gente se encontra, qual a nossa realidade, a qual o negócio está ali para ser investido e ter o retorno também. Então, acho que isso que o Marcelo provocou, para a gente fechar esse pedaço também, para a gente atender aqui a pergunta do Alexandre, vejo que muito acontece de meter a mão na massa, assim, sem avaliar muito algumas situações, é mais para delivery. E a partir do momento que a gente consegue estabelecer uma pensata, a metodologia onde toda empresa, de alguma forma, consiga estar falando a mesma língua de pensamentos, a gente consegue ter esses momentos que não sejam só para inovação, é traduzir isso para o dia a dia. Acho que muita chegada das startups deram uma boa chacoalhada nas estruturas de empresas que trabalhavam sempre com a ideia de grandes marcos de entrega, né? E isso tem muito a ver com o fato da gente fazer experimentações, e aí isso que a Nakamura comentou, o fato do brasileiro de fazer muitas experimentações, já testar, ver se está falhando logo e fazer a entrega, tá? Então era isso para complementar aí minha fala. Legal, muito bom. Te cortei 2 vezes, né? Você tinha direito de me cortar, tá certo. Não, mas a gente, eu nem vi a hora passar, gente, agora que eu vi, 8h55. Já estamos lá. Vamos responder para o Legal. Alexandre. Vamos responder o Alexandre. Ó. Me parece que muitas vezes o comportamento de focar na entrega ao invés do problema vem da forma ali, como é que a cultura funciona, né? Como é que a cultura está formada. E aí ele pergunta se vocês deparam com isso daí, como é que vocês tratam. Alexandre, eu tenho estudado complexidade, né? E ali, quando a gente está estudando complexidade, a gente olha muito para a forma como as conversas acontecem, né? A forma como o diálogo é construído, as narrativas, os rumores, as histórias nascem dentro disso tudo, assim. Então, para mim, tem muito a ver, sim, com a forma como os diálogos nascem e surgem. E aí eu gosto muito de... eu acho que a gente tem que mexer muito nessa estrutura do diálogo, né? Minha visão. Então, eu gosto muito da coisa da gestão visual, eu gosto muito da coisa de trazer métricas para entender se a gente chegou lá ou não chegou, e aí, dessa forma, tentar provocar mudanças na forma como essas conversas estão acontecendo. Dependendo de onde a gente está, chega uma hora que a gente bate um pouco num teto ali, eu acho, assim, e ali fica um pouco, às vezes, um pouco mais difícil de você conseguir mudar alguns diálogos. Mas eu acho que eu gosto muito da coisa da gestão visual, de métricas, eu gosto de usar de ferramentas desse tipo, porque eu acho que elas ajudam muito a gente a provocar conversas diferentes, assim. A gente começa a provocar um diálogo diferente. E aí eu acho que com isso a gente começa a mudar a forma como a coisa toda está funcionando. Mas minha opinião, queria ouvir dos nossos convidados aqui, do Nakamura, da Kátia, até do Marcelo aí, se o caminho é esse, se eles veem isso de uma outra forma. E não briguem. Ai, gente. Pode ir, Nakamura. Tá bom, então, vamos lá. Então, respondendo aí a pergunta do Alexandre, né? Putz, Alexandre, de novo, tá parecendo que eu sou prolixo, né? Fico em cima do muro. Mas vamos fazer assim, ó. Vamos dizer assim, ó. Tinha tempo que eu achava isso, que era um problema cultural, organizacional, né? E que só se preocupava com a entrega. E depois eu enxerguei que, na verdade, eu estava olhando de uma forma errada, tá? Por exemplo, tem empresa, né, que você fala assim, puxa, o cara só pensa em redução de custo, ou o cara só pensa em financeiro, não faz nenhuma inovação, não sei o que lá, mas é a situação do negócio. E quando você enxerga, ele está desenvolvendo novos tipos de negócio lá, ele está saindo de uma questão de business to business para business to consumer, e você nem está sabendo, e o cara está fazendo ele está focando na resolução, né? E não na entrega, tá? Agora,
Já vi, sim, empresa que, por causa da organização cultural, ele não teve, assim, se preocupa mais com a entrega, né? E não se preocupa mais na causa raiz, né? Ou não foca no problema. Como que você faz para entrar? Aí, assim, cara, tem desde problemas, tem desde formas complexas, que você tem que atuar desde a base até até o topo da pirâmide, onde você tem que mostrar que a organização vai ganhar mais se ele focar em determinados tipos de problemas, porque eles estão interrelacionados, né? E aí você tem que mostrar isso, né? Por A mais B, você tem que definir isso e você tem que ir aos poucos, né? Muitas vezes a organização não enxerga logo de cara. E isso eu tive já dificuldade. Então você tem que montar uma jornada, né? Que nem a gente tem, e você tem que ir aos poucos mostrando isso para a organização, se você está dentro desse contexto de melhoria contínua, tá? Se não tiver e você enxerga de outra forma, você pode dar exemplo dentro da sua área, dentro do seu departamento, se você tiver autonomia, tá? E muitas vezes que eu estava também dentro de um departamento, não tinha autonomia, então você vai o quê? Você vai moldando as fronteiras, até que ponto você pode atuar, e você vai demonstrando isso, que olhando para aquela parte, vamos dizer assim, do problema, você pode entregar muito mais do que eu focar só numa entrega, né? Então, esse é um ponto, vou te dar um exemplo, mas eu não sei que área você é, mas vou te dar um exemplo mais na minha área. Enquanto o pessoal estava com problema lá de especial, né, que pagava agora na pandemia, o container está muito caro, a logística está muito caro, o pessoal não aceitava mais container de média empresa, então você tinha que pagar frete aéreo. E frete aéreo é um problema grande. Então, o que os caras pensam, né? Então, vamos fazer isso picado, vamos trazer isso mais. E, na verdade, o problema estava lá do planejamento de produção, na falta de material, porque o cara não conseguia fazer o planejamento. E quando você começa a olhar ali, né? Além de você abaixar o frete especial, que vai entrar dentro do seu custo variável, você aumenta a produtividade, você vai também aumentar o seu custo, assim, você vai estar diminuindo o seu custo variável também a mais. Tá? Então, aí você consegue fazer com que o pessoal se sensibilize. Então, é uma forma, é um exemplo. Vou deixar aqui que já passou para a Kátia aí falar um pouco. Não, eu acho que eu tive algumas experiências infelizes de que o grupo, a organização, também assim, a experiência que a gente tinha ali profissional de entender que eu tinha que pensar e focar na entrega, porque é visto ali. Mas eu acho que o mercado, de forma geral, tem melhorado muito, principalmente dentro da minha visão, da minha área, como a gente está cada vez mais sendo aceito como um complemento, um expoente, né, de apoio, não é de apoio, mas de que seja, de fato, um alicerce tanto quanto negócio, tecnologia, a ponto de que isso tem a ver com o reflexo da maturidade ao qual a gente caminha. De como o mercado tem se posicionado a ficar mais esperto sobre o que a gente pode fazer para chegar do outro lado. Mas, de passado, já tive essa... Então, acho que você pontuou bem sobre a questão da cultura organizacional, a ponto de como os empresários, executivos, veem aquela natureza, não só de design que eu estou falando, de forma natureza do negócio, e como todo time tem que trabalhar. Hoje, eu vejo inclusive uma estrutura onde eu trabalho, uma estrutura multidisciplinar muito forte. Muitos superintendentes trabalham misturados com membros de time. Isso faz com que a informação do negócio ela venha com uma fluência muito mais realística e com uma forma muito forte para entrega. Então, está todo mundo imbuído de entender qual é o farol, quais são os indicadores. Essa comunicação ela transita muito fluida. Isso ajuda muito a gente tangibilizar para onde a gente tem que ir. E se tiver que mudar caminhos, há uma decisão, obviamente, algumas circunstâncias têm top-down, mas entre mudanças de rios, né, dos movimentos, a gente se torna muito mais flexível, a gente sabe para onde a gente está indo. Acho que uma das piores coisas é você não saber para onde você está indo, né? Acho que é bem ruim. Mas eu espero que a gente tenha, de fato, uma vivência de desenvolvimento profissional
para que a gente tenha a chance de sentir que, de fato, a gente está dedicando o nosso tempo à resolução de problemas com alternativas de soluções que sejam viáveis, não só se resolver profissionalmente, mas que a gente, de alguma forma, esteja mudando a vida de pessoas de forma positiva. Se, de alguma forma, a lucratividade para a empresa faz parte do negócio, mas se a gente estiver mudando a vida das pessoas para melhor, acho que essa é uma das bandeiras às quais a gente tem que levantar. Legal. E aí acho que o Marcelo fecha, né? Eu queria só completar, passar para o Marcelo, que a gente já está estourando nosso tempo aqui, mas conectar uma fala sua com a do Nakamura, né? Às vezes o problema está no alinhamento, né? Tem um porquê que aquilo está acontecendo, ele só não está sendo transmitido da melhor forma, né? Então dá um pouco a sensação de que não estamos fazendo alguma coisa, mas estamos, né? Só que não estamos devidamente alinhados, a comunicação sobre isso não foi passada ou não foi passada da melhor forma, né? É um clássico esse, né? Falhas de comunicação é um clássico independente do porte de empresa. Nakamura, se você chegar lá e não conseguir achar nada para vender consultoria, é só você falar que tem um problema de comunicação, né? Vai colar, vai dar para vender consultoria. Muito bem, senhor Marcelo. 9-4, eu adorei aqui. Eu acho que eu aprendi. Eu amei. Eu gostei porque a gente trouxe o Nakamura com uma visão muito de indústria de manufatura e a Kátia que vem muito de serviço, né? Educação e financeiro, né? Isso, muito bem. É isso daí. Então, eu acho que são duas visões aí que se complementaram e foi muito bacana. É isso. O LBL tem 5 pilares. Esse é um dos pilares. A gente acha que é um pilar muito importante. Então, ter tido esse papo aí, a gente vai fazer um vídeo de cada um dos pilares aí e vai deixar disponível lá depois. Eu acho que esse foi muito bacana. Tem aí um farmzinho baseado lá no Fit for Purple Cards para vocês avaliarem aí como é que foi a noite de hoje aí, o que a gente pode melhorar, quais são os problemas, né? A gente precisa entender os problemas aqui para a gente poder melhorar. Então, por favor, preencham ali. E para fechar, Marcelo, eu queria pedir para o Nakamura e a Kátia aí deixar uma palavra final. Por favor, vamos lá. Bom, agradecendo, né, a todos, agradecendo ao convite aí do Leandro, Marcelo, né, espetacular, também agradecendo aí a troca de experiência aí com a Kátia também, espetacular isso, essa visão. Eu já te conheço, né, Leandro, eu sei do seu trabalho também, eu acho fantástico o que você faz, o que vocês estão fazendo. Estamos abertos, eu acho que novas oportunidades, novas conversas, e agradecer mais ao teu público e a todos aqui. Nossa, eu adorei, gente. Muito obrigada, Marcelo, mais uma vez, pela chacoalhada de bora, abre o bico para a gente compartilhar, que a gente tem muita coisa de vivência, né? Se a gente for falar de todos... Isso que a gente estava falando de problema, que a gente não falou do problema do cotidiano, né? De quanto isso também traz de ruído ali do time, mas isso acho que vira para outro capítulo. Mas, Leandro, muito obrigado e parabéns pela iniciativa de vocês. Isso é uma forma de clarear os caminhos e ver como a experiência do Nakamura falando de coisas, imagina, de assuntos muito densos, que vai desde uma estrutura base até, eu gosto de dizer que acima das nuvens, né, que os executivos que moram ali no Olimpo, que possam compreender esses problemas que de alguma forma vão afetar o negócio e a gente trazer essa realidade também, tanto para a nossa vida quanto para onde a gente estiver. Eu acho que é importante poder falar do design e, de novo, que não é só um aspecto de estética, que é muito mais do que só uma telinha fácil de usar. Tem muita coisa aí para partilhar e fazer com que as pessoas vão buscar o que são essas palavras mágicas ou buzzwords do mercado que certamente estão ajudando a resolver o problema de muita gente. Então, acho que se o problema era falar de problema, acho que a gente aqui teve uma noite muito agradável e, mais uma vez, obrigada a vocês. Adorei. Muito bom. Não foi um problema falar de problemas, né? Não foi. Kátia defendeu com veemência o design. Você viu que ela está desde o início, né? Que não é só fazer telinha, né, Kátia? Não, isso gera, inclusive, problemas, tá? Tomara que eu não dê gatilho na Kátia, né? Porque quando eu falo que design não é só gerar telinha,
né? E, Marcelo, já entrei em briga por conta disso em reunião. Falei, ó, vai todo mundo fazer tela, hein? Legal. Ó, eu tenho muito orgulho de ter acesso a algumas pessoas, de poder compartilhar esses momentos. Kátia, muito obrigado. Sigam lá, Kátia Aquino, lá no LinkedIn, para falar de design, para entender aí como é que você pode melhorar a sua entrega aí, olhando para o X e outras coisas. Muito orgulho de ter acesso a uma pessoa como você, Nakamura, que representa o Brasil lá fora e leva excelência aí. Um brasileiro levando excelência para fora é motivo de orgulho. Então, obrigado aí pelo seu tempo, obrigado pelo seu trabalho aí, obrigado por levar o Brasil para fora aí e mostrar que a gente tem um potencial muito grande, né? Rogério Nakamura, não esqueçam de seguir lá no LinkedIn. E é isso, Marcelo. É isso, pessoal. Eu queria agradecer também a participação de todos que estão aqui. Quem está assistindo gravado também é uma baita oportunidade, que a gente sabe que o gravado as pessoas assistem muito mais. Com essa questão de saber que está no gravado, as pessoas acabam indo mais para o YouTube depois e assistindo. A gente agradece de todas as maneiras. É isso, gente. Obrigado e boa noite aí. Obrigado, Leandro. Até uma próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Boa pessoal. noite. Deixem os comentários aí embaixo. Tchau, tchau.